à medida que você tem esse contato com a pessoa, você demonstra aquela afetividade, aquela empatia, aquela recepção, né, para a pessoa se sentir aceita, né, se sentir acolhida, porque ela vai se sentir à vontade e ela vai estar ali e vai começar a sentir mais liberdade, estar se abrindo, colocando seus problemas. Para você demonstrar de uma forma mais eficaz para ela, você pode falar algumas coisas, né? Você não vai bombardear a pessoa de perguntas para não parecer interrogatório, senão vai parecer uma delegacia de polícia, né? Fazendo uma investigação. Mas você pode fazer alguns comentários em cima daquilo que a pessoa está trazendo, né? Então a pessoa começa a falar uma situação, o meu filho me deixa tão nervosa, às vezes ele fica agitado, tal. E aí você pode falar assim, não, parece que você está confuso diante dessa situação. E parece que diante dessa situação você se encontra um pouco confusa. Você percebe aquilo que ela está sentindo e fala uma frase no meio. Ela realmente, quando ele faz isso, fica um pouco confusa, um pouco perdida, ela pega a linha de pensamento e continua falando, tá? E aí você intervém algumas vezes para ela não ficar somente, às vezes ela para e você pode dar uma reflexão em cima daquilo lá, né? Formular perguntas. O que eu falei, na verdade, vocês não podem fazer aquela questão de ficar assim, mas por que você fez isso? Não, então me fala assim, então me fala aquilo, me fala aquilo outro, porque vai parecer um interrogatório, na verdade. E você faz reflexões em cima daquilo que ela pontua. Me fale um pouquinho sobre o seu relacionamento familiar. De preferência, você faz perguntas abertas, ela fica mais quieta, assim, mais pensativa. Aí você para, assim. Então me fala um pouquinho mais sobre essa situação. Aí ela começa a pensar e começa a falar. Tá? Me fala um pouquinho o que você sente em relação a essa pessoa. Entenderam mais ou menos como vocês podem direcionar ali? Que a pessoa está ali falando, você não vai ficar o tempo inteiro quieto, às vezes assim na cabeça, então postura de corpo, de voz, frases que você vai direcionando a pessoa e ela vai se sentindo à vontade e ela vai se colocando e vai se abrindo. Ok? Uma dúvida? Dúvidas? Não? Quando você está aconselhando, deixa eu só fazer uma observação antes de ir para o outro tópico aqui, sobre esse formular perguntas. Muitas vezes, o que acontece em alguns casos, você precisa formular essas questões, assim, dar esse espaço para as pessoas, para que realmente você chegue à raiz do problema. Não fique naquela superfície ali, né? Que a gente fica boiando ali, em cima, o iceberg, né? E a ponta do iceberg, né? Como será que está? Será que é grande? Será que está profunda? Será que não está? Então você vai colocando essas frases e tal. Aí vou colocar um exemplo, até que tem ali na apostila, que vocês podem tá lendo depois, que fala de um menininho que sempre ficava doente com problemas do fígado. Um menino de 11 anos. Então, às vezes pode acontecer a queixa, assim, a mãe chega, nossa, meu filho está ficando muito doente, tal, pastor, ou a irmã, tal, o que está acontecendo? Ele mexe aquele ciclo, volta a doença, né? Nesse caso que eu estou falando, né, pode ser questão espiritual, pode ser orgânico mesmo, mas nesse caso que eu estou falando, né, essa criança que ela passava um ciclo, adoecia novamente. Aí tinha todo o tratamento, os pais iam atrás, a mãe cuidava do filho, fazia exames, ficava mais em casa, sarava. Passava um tempo, novamente ficava doente, fazia todo o tratamento, sarava. Nesse caso aqui que eu quero colocar para vocês, esse menininho ele ficava doente por quê? Porque era uma das maneiras que ele conseguia emocionalmente lidar com o corpo dele para chamar a atenção da mãe e do papai. Então, o que acontecia? Nessa época que ele ficava doente, a mãe parava de trabalhar tanto, pegava uma folguinha ali no trabalho, e o pai também dava mais atenção. Então, a atenção da mãe e do pai era o motivo que ele ficava doente. O que significava? Que a criança estava carente de atenção. Então, nesse caso, se a mãe chega ali, nós oramos, repreendemos, vamos embora, muitas vezes não resolve. Tá? Por quê? Porque a questão não é espiritual, a questão é emocional. A criança está precisando de uma atenção dos pais. Então, por isso que é necessário o quê? Daí conversar com a família, ver como que vai a rotina de vida, conversar com a mãe, com o pai. Tudo aquilo que nós falamos no começo. Ok?
Tá? Outro exemplo que tem ali também, na apostila, é o exemplo da adolescente que vira e mexe ameaçava os pais. Ah, mas se vocês não brigavam com os pais porque queria que fizesse alguma coisa, né? Ela ameaçava os pais que iria abandonar o lar. Ah, mas eu vou embora, vou para casa da tia e tal, né? E tal, uma história ali e tal. Aí os pais ficavam mais fragilizados e tal, e cediam. Então a maneira como ela usava para manipular os pais era essa ameaça. E os pais cediam. Então por isso que é importante a gente conversar, nesse caso também, para saber o que acontece nessa rebeldia. A rebeldia era a maneira que ela usava para manipular os pais. Tá? Então assim, através das perguntas, através dessa investigação, você vai percebendo a causa do que está acontecendo. Alguém queria colocar alguma coisa? Mais alguma dúvida? Não? Então tá. Pode ser espiritual, né? Oi? Pode ser espiritual. Pode ser espiritual. Por isso que daí assim, precisa ter sabedoria, né? Orar, conhecer bem a família, né? Nem tudo é espiritual, né? Isso. Nem tudo é espiritual, por isso que precisa de discernimento, né? Porque assim, ó, eu vou contar um exemplo para vocês, até eu ia contar depois, mas vou contar agora. Nós tivemos uma pessoa na igreja que se converteu, era novo, fazia pouco tempo que estava na igreja, e ele começou a ter alguns problemas assim, e a gente achou que era problema demoníaco, começou a ter visões. Ver coisas, então assim, ele via coisas em casa, né? Então, parece que é espiritual, né? A princípio pode ser, né? Demoníaco, pode ser, né? Nós oramos, nós repreendemos, e nós oramos de novo, fizemos campanha de oração, e nada, ele continuou vendo as coisas. Na verdade, no final, nós percebemos que não era um problema espiritual, era um problema de esquizofrenia. Ele estava entrando no quadro de saúde mental. A esquizofrenia é um quadro de saúde mental onde a pessoa vê coisas, ouve vozes. E na verdade não é espiritual, na verdade é a mente da pessoa que fantasia e ela vê coisas onde não existe. Então assim, oramos, repreendemos, não saiu? Não, é demônio. Tá? Porque se você tem autoridade sobre o demônio, você tem autoridade, Jesus te deu autoridade, continua o problema, quer dizer que não é espiritual. É alguma outra coisa, vai investigar, vai procurar ajuda, a gente vai ver que a gente pode encaminhar para especialistas, depois tudo, porque muitas vezes a gente espiritualiza em tudo, né, enquanto crente, e nós não somos só espírito, nós somos corpo, alma e espírito, né? Às vezes o espírito é legal, mas a alma não está e o corpo não está. Então nós temos os recursos, né, que nós podemos ir atrás, dentro da medicina, né, dentro de ajudas, né, de conselheiros, de psicólogos, enfim, psiquiatras, para estar ajudando outras áreas também. Amém? Mas se for espiritual, bem, a gente ora, repreende, expulsa, né? Próximo atendimento acabou. Voltou 2, 3 vezes, desconfia. Tá? Aí não fui. Quando foi, aí ela ficou pouca, só olha, acho que ela precisava mesmo da decisão. Veio ela. Aí ela ficou boa. Aí no outro dia disse, não, agora você não vai me atacar mais. Né? Aí era espiritual, né? Nesse caso era, né? Não teve mais problema, né? Amém. É verdade, porque a gente crê em cura, a gente crê que Deus liberta, com certeza, todos nós cremos, nós somos cristãos, mas a gente também tem que ter essa perspicácia, né? E essa inteligência também, né? Que Deus nos deu para perceber todas as coisas, né? E sabedoria. Você fala uma criança que chora e não apresenta motivo, é isso? Tá.
isso precisa ser investigado bastante, tá, irmã? Não posso assim, rotular, não posso falar nada, né? Mas uma criança, quando começa a mudar o comportamento, tem que observar bastante se está acontecendo alguma coisa, tá? Pode ser inúmeras coisas, inúmeras. Pode ser alguma situação na escola. Eu já vi casos de crianças, por exemplo, que sofrem bullying na escola e não fala para ninguém porque os amigos ameaçam. Pode ser caso de um problema familiar, tá? Ele percebe alguma situação familiar e ele não consegue lidar com isso. Pode ser que ele está sendo abusado sexualmente. Então pode ser inúmeras coisas. Na verdade, que ele precisa de um acompanhamento, né, para ver. Pode ser uma questão espiritual também, tá? Então assim, alguém tem que se aproximar dessa criança, tem que se achegar, tem que fazer esse vínculo de confiança com a criança até um ponto que ele vai se abrir, tá? Para ele se abrir. Não pode desistir dessa criança, tá? Porque outro dia uma criança que eu conheço, ela estava no apartamento e ela foi na janela tentar se jogar. E aí a mãe percebeu, foi lá e pegou a criança de 7, 8 anos. E aí foi conversar e ficou em cima da criança, até que ele falou que ele estava sofrendo bullying na escola. E ele não falava para ninguém porque os coleguinhas ameaçavam ele, tá? E aí os pais tinham percebido que a criança estava diferente, mas não sabiam o que. Tá? Então quando a criança está mudando, os pais ou alguém que, né, se é professor da igreja, alguém que percebe isso, tem que ficar muito atenta. Se não é pai, tem que conversar com os pais, falar para ficar observando, tá? Porque é uma situação bem delicada, pode ser coisa bem grave, tá bom? Depois a gente pode conversar pessoalmente, né? Então tá. Usar a Bíblia, né, amados? Óbvio, né, que nós enquanto cristãos, nós enquanto líderes, nós enquanto conselheiros e pastores, nós vamos usar a palavra de Deus, que é a nossa referência, é a nossa ferramenta principal, né? É o nosso norte, são os nossos conceitos, são os nossos valores, é aquilo que vai dar a nossa direção, amém? Alguns casos, você vai usar diretivamente a palavra, tá? Quando necessário, olha, mas a palavra de Deus fala assim, assim, assim. Mas a pessoa coloca, eu estou fazendo assim, assim, mas não sei o que eu faço assim. Deus fala isso a esse respeito. Não é você que fala aquilo que você pensa, amém, amados? O que nós pensamos não tem nada a ver e não tem valor nenhum. É o que Deus pensa a respeito da pessoa. Isso que nós precisamos passar para a pessoa. É o que Deus pensa dele. O que Deus está esperando dele. Qual o plano de Deus para a vida dele. Isso que ele tem que se reportar a Deus, não ao pastor, não ao conselheiro, não ao líder. Amém? E aí você vai levando, né, conduzindo para que ele chegue às veredas, né, que seria a palavra de Deus. Vereda perfeita, reta, justa. Amém?